batismo é sepultamento de pecado. Quando você passa a viver uma nova vida com Cristo, você deixa de viver agora a vida velha e passa a viver a nova vida com Cristo, sendo agora nova criatura com um novo povo, com um povo cheio de bênção, com um povo especial que Deus agora colocou sobre a sua vida. No livro de Romanos, capítulo 6, e o verso de número 4 diz isso. Se você olhar na tua Bíblia, você vai ver 6,4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, uma nova vida com Deus. Então o batismo é você fazer parte da igreja, você necessita da igreja para poder se batizar e assim começar a se tornar nova criatura para receber o céu. Também a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma das características que nos mostra o quanto nós precisamos da igreja. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 24, a Bíblia diz, quando Paulo registra essas palavras, dizendo, porque eu aprendi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite em que Cristo foi traído, tendo dado graça, pegou o pão, partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim todas as vezes que comer. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo, este é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Para poder anunciar a morte do Senhor, para poder anunciar que Cristo está vindo, para dizer que é um cristão, para dizer que é um servo de Deus, é necessário você estar em dia, você está na Santa Ceia, você está na comunhão. E a Santa Ceia não pode ser dada em particular. Por quê? Porque Jesus não fez isso. No livro de 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que ele partiu o pão quando todos estavam reunidos na mesa. Estavam todos os discípulos ali, então ele partiu o pão e ali entregou para cada um deles, numa comunhão, numa união. O segundo relato da Santa Ceia mostra, no livro de Lucas, quando Jesus estava indo e os caminhantes de Emaú desistiram, largaram a cruz. Lucas 24:30. A Bíblia vai dizer que esses homens olharam para Cristo e não esperavam que Cristo fosse ser crucificado. Esperavam um Cristo vencedor, um Cristo guerreiro, alguém que pudesse mostrar. Hoje muitas pessoas estão buscando isso. Muitas pessoas estão tentando buscar um Cristo que mostre as suas bravuras, que mostre seus milagres e sinais, e estão esquecendo que Cristo veio para morrer, para limpar os nossos pecados, para nós nos ser transformados em novas criaturas. Isso é o que importa, é você se tornar nova criatura e ter comunhão com o povo de Deus. Perceba, amados irmãos, que esses dois homens largaram, no livro de Lucas, capítulo de número 24, verso 30, eles largaram o cenáculo com os discípulos e voltaram para a sua cidade, desistiram, voltaram para Emaús. E quando eles estavam indo, Jesus os seguiu. Jesus jamais vai deixar alguém sair da igreja, jamais vai deixar um povo, uma ovelha sua se perder. Jesus foi atrás, disfarçado, a Bíblia diz que ele de um andarilho, e começou a conversar com eles. O que está incomodando vocês? E eles disseram, não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Não sabe as últimas? Jesus, aquele que nós pensava ser o Messias, morreu. E Jesus disse, ora, vocês bem não sabeis que era necessário, que convinha isso acontecer? E começou a pregar para ele. E a Bíblia diz que eles sentiam seus corações compungidos, sentiam seus corações aquebrantados, porque aquela palavra estava agindo de uma forma tremenda, estava fazendo uma obra linda. E quando ele chegou em casa, ao sentar em roda da mesa, a Bíblia diz que ele partiu o pão, e ao partir o pão eles perceberam que ali era Jesus. Ora, o pão só pode ser partido em comunhão. Então eu posso servir a Deus sozinho? Não, você precisa estar em comunhão, porque você precisa da Santa Ceia, e a Santa Ceia é um mandamento de salvação. Jesus disse a Paulo, e Paulo disse, porque eu aprendi do Senhor, que também vos ensinei. A Santa Ceia é um mandamento de Deus para que nós possamos ter comunhão com Cristo. Então nós precisamos ser batizados, e para ser batizado precisamos da igreja. Nós precisamos da Santa Ceia, e para ter a Santa Ceia precisamos da igreja. Nós precisamos ter comunhão, sem a qual a santificação e a comunhão ninguém verá Deus.
Você não verá Deus se tornando inimigo, rival. A Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas e teu irmão como a si mesmo. Você precisa ter comunhão com teu irmão, com teu pastor, com tua igreja. E isso está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo de número 10, onde ele diz: tenha comunhão com todos, tenha paz com todos, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Aqueles os quais fazem parte do corpo de Cristo, aqueles os quais fazem parte da igreja onde você congrega, o teu pastor, os membros, a família de Cristo, o corpo de Cristo, os membros do Senhor, e você precisa ter paz com eles, você precisa ter comunhão. É por isso que está escrito no Salmo 133, que a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então é necessário ter o batismo, é necessário ter a Santa Ceia e é necessário ter comunhão. E essas três especiais coisas que Deus nos deu, nós só podemos ter através da igreja. Então a pergunta do nosso irmão Vierni, eu agradeço muito, muito obrigado, irmão Vierni, por você ser essa bênção em nossa vida. Que Deus abençoe o irmão Vierni. Ele congrega conosco na cidade de Guarujá do Sul, e é uma bênção, é porteiro na casa de Deus, um homem que está ali já há quase 4 anos, sem nenhuma falta, um homem que tem sido um exemplo na cidade de Guarujá. Toda terça e sexta-feira e no domingo também tem culto aí na cidade de Guarujá do Sul, na igreja missionária Jesus Cristo Salva. Muito obrigado, irmão Vieira, e espero que essa resposta pode satisfazer a sua dúvida. Nós precisamos sim, filho, nós precisamos de uma igreja. Assim, se alguém lhe pediu, também você pode falar. E você, meu irmão que me ouviu, isso estava no teu coração, agora é arrancado. Por quê? Existe uma frase que diz assim, ó: não se pode fazer parte da herança sem que entre para a família. Ora, o filho pródigo, ele tinha parte da herança, escute isso. Ele era herdeiro com seu pai, e ele pediu a sua herança e saiu. Quando ele saiu da casa de Deus, ele deixou de ser herdeiro. Ele deixou de ser herdeiro, e quando ele voltou, o seu irmão disse: olha, você recebeu ele? E o pai disse: ele estava perdido e foi encontrado, estava morto e ressuscitou. Ele estava dizendo que Deus estava devolvendo para ele a herança que ele tinha perdido. Ou seja, só pode ter herança aquele que é filho. Você só pode receber as promessas de Deus se você estiver na igreja, se você estiver no corpo de Cristo, se você estiver fazendo parte de uma denominação, se você estiver fazendo parte de uma igreja. É necessário sim, meu irmão. É por esta razão que você precisa ficar firme do lado do teu pastor, abençoando a tua igreja, ajudando para que cresça, porque assim Deus vai se agradar de você e vai abençoar a sua vida, e as promessas de Deus virão sobre você. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando para Deus abençoar a sua vida agora. Talvez você que estava pensando em sair, você que estava pensando em desistir, você que talvez estava pensando em dizer assim: eu não preciso de igreja, eu posso conduzir a minha vida sozinho. Então agora nós vamos orar, porque agora você viu que é necessário ter a igreja, é necessário ter um pastor. Eu podia usar muitos exemplos, mas Deus aprove no meu coração esses 3 exemplos, para que nós pudéssemos entender a preciosidade que é a nossa igreja. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse meu irmão, por essa minha irmã, ó Pai querido, que agora encontrou, Papai, o sentido da sua vida e vai lutar pela igreja que está. Não vai mais pensar em sair, ó Deus, porque agora ele sabe que é preciso, Senhor, que é preciso estar numa congregação, é preciso estar na casa de Deus. E isso, Papai querido, eu lhe agradeço, porque eu tenho a certeza, Pai, que eu estou na igreja certa, que essa é a igreja que o Senhor colocou na minha vida, e certamente eu estou abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Assim você também está abençoado. Agora no próximo bloco, não sai daí, viu? Nós vamos para o intervalo e já voltamos. E no próximo bloco eu tenho uma pergunta poderosa. A nossa irmã Noemi pedindo: posso ser salvo sem ser batizado? Talvez você tinha algum ente querido, algum parente que no passar dos dias partiu para a glória de Deus e ele não era batizado. E agora você se pergunta: pastor, ele foi para o céu? Para onde ele foi? Ele se salvou? Não se salvou? No próximo bloco você pergunta e a Bíblia responde.
Churrascaria Shalom, atendendo todos os dias ao meio-dia com buffet livre, espeto corrido e marmita. E à noite servindo jantares. Churrascaria Shalom, anexo ao Alto Posto Rafaela, na saída para São Miguel do Oeste, em Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira, bem no centrão do município. E olha só, hein? Nessa época de pandemia o comércio está fechado, mas o Oba entrega a domicílio o que você quiser. Entre em contato pelo WhatsApp 99120 0677. Entre em contato com o Charles. Ele vai mandar para você fotos de tudo que ele tem no estoque. Você vai escolher e vai receber na sua casa. Oba Decorações de Presentes aceita cartões de créditos com até 3 vezes sem juros. Oba Decorações de Presentes não esquece de você nessa pandemia. Entre em contato pelo WhatsApp 99120 0677. Ou, quando tudo voltar ao normal, né? Você pode ir na Avenida Getúlio Vargas, no centrão de Dionísio Cerqueira. Oba Decorações de Presentes, tudo para você e sua família.